Então vamos fazer uma leitura em Efésios capítulo 3, onde nós estamos estudando, vamos ler do verso 1 ao final do verso 12. Vamos fazer a leitura juntos e também nós faremos depois uma oração. Efésios capítulo 3, de 1 a 12. Leiamos, diz assim a palavra do Senhor. Por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez, Pai, porque realmente somos privilegiados de podermos juntos nessa noite estarmos na Tua presença, Senhor, louvando a Ti, adorando ao Senhor e também, Pai, para ouvir a Tua palavra. Senhor, nós somos assim necessitados de graça, de poder, de entendimento, de sabedoria, para mesmo explanar a Tua palavra. Por isso nós precisamos, necessitamos, dependemos do Espírito Santo. Ele que é o autor da palavra, Ele venha mesmo ser o professor nessa noite, revelando as coisas que a Ti pertencem, Pai, aos nossos corações. Que a Tua igreja aqui, a Tua igreja mesmo reunida, possa receber o alimento espiritual para o fortalecimento da nossa fé. E se porventura há entre nós alguém que ainda não tem a salvação, o Senhor, Pai, faça essa obra que é Tua na vida dessa pessoa. Então entregamos o trabalho em Tuas mãos. Glorifica o Teu nome, Pai. É essa nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós estamos nesse capítulo 3 e é realmente maravilhoso entender e procurar entender aquilo que Deus tem mesmo para nós. Irmãos, temos visto, nesse capítulo realmente o plano de Deus, o projeto de Deus em revelar o mistério que outrora, como nós lemos, era oculto a outras gerações. E nesse plano, nesse projeto de Deus, nós vimos também que Ele usou o Saulo de Tarso,
o Saulo de Tarso, o perseguidor de Cristo, o perseguidor do caminho, e a esse homem ele o transformou. E assim o fez mesmo o Paulo, né, o pequeno, como ele diz aqui, o menor de todos os santos. E ele se tornou agora, como ele diz mesmo, o prisioneiro de Cristo, o pregador do Evangelho, aliás, do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, a ele foi dado esse privilégio, né, de revelar o plano de Deus. Qual era? Como diz aqui no versículo 6, a saber, né, que os gentios, esse povo mesmo desprezado, renegado, que não era judeu, um povo que estava mesmo, a Bíblia diz, descreve eles como sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mesmo renegados, né? Mas esse povo gentil, a eles, né, Deus revelou esse mistério, a saber que são co-herdeiros, veja, né? Co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então esse é o plano de Deus para a revelação de todos, né? E que nós falamos que realmente é a igreja. E no estudo passado nós falamos dos privilégios, os privilégios de ser mesmo um co-herdeiro, ser membro do mesmo corpo, coparticipante das promessas, é um grande privilégio, através mesmo das insondáveis riquezas do Evangelho. E o que esse privilégio nos proporciona a quem? A nós, né, que participamos da igreja. E eu mostrei esses privilégios. A salvação, grande privilégio. A libertação, fomos libertos, né, da escravidão do pecado. Fomos libertos mesmo da maldição da lei e da condenação eterna. Fomos, não só isso, os privilégios da salvação, mas a ressurreição, futuro. Vamos assim ressuscitar, teremos um novo corpo, né, um corpo glorioso, da transformação do nosso corpo. Que privilégio. Outro, né? Vamos habitar nas regiões celestes, habitação mesmo celestial. E participaremos também do reino, do reinado milenial de Cristo Jesus. É esse, né? Isso que está assim à nossa frente, os privilégios. Mas hoje eu gostaria de falar do propósito que Deus tem para a sua igreja, né? É a parte final que falta, iniciando aqui no versículo 8, como Paulo diz, olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. E é aqui inicia, né? O propósito, diz aqui, olha, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então aqui está mesmo descrito o propósito para a igreja. E, amados, lendo esse trecho aqui, quando eu comecei realmente a meditar, falar assim da multiforme sabedoria de Deus, e eu parei e disse, Senhor, me perdoa, mas eu sou muito pequeno, né? Muito pequeno.
entender essas coisas assim grandiosas, coisas de Deus. Irmãos, um pecador, um pequeno, né? E realmente eu tremi diante disso aqui. Falar o quê? Da multiforme sabedoria de Deus. E aí, irmãos, sinceramente, só oração, né? Só pedindo a Deus a graça e a sua misericórdia. Mas o que o apóstolo Paulo, assim, pelo seu discernimento, como ele diz, pela sua compreensão, que ele queria mesmo, né? Deus queria falar através dele à igreja. O propósito de Deus, usando mesmo a multiforme sabedoria de Deus. E lendo aqui, né, o próprio Paulo nos ajuda, porque no verso 11 ele diz, segundo o eterno propósito de Deus. Esse Deus tão grandioso, entender o propósito de Deus para a igreja através da multiforme sabedoria, irmãos, sinceramente, né? É muito grande. A gente está aqui e se sente tão pequeno, né? Mas olhe, o apóstolo Paulo, ele nos ajuda, né? Através da sua palavra, em Romanos capítulo 11, no versículo 11, 30, vamos ver aqui rapidamente, 33, ele diz assim, o apóstolo Paulo, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Que pergunta, né? Quem? Quem ou quem foi o seu conselheiro? Quem? Ou quem primeiro lhe deu para que lhe venha a ser restituído? Coisas insondáveis, né? Mas ele diz assim, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, e amém. E aí eu fiquei, Senhor, não é, a entender realmente o eterno propósito de Deus, a sabedoria, o entendimento, mas a gente começa assim, chegar que é a glória de Deus. Né? Se mesmo resume, podemos dizer assim, e os irmãos me perdoem, né, se eu não conseguir hoje expressar tamanha grandeza, mas eu vou tentar, né? Mas quando Paulo diz assim, o eterno propósito é das insondáveis sabedoria de Deus, se refere mesmo à glória de Deus. Volte aqui em Efésios, né, no capítulo 1, quando ele diz assim, no versículo 11, a parte B, ele fala assim, olha, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, o eterno propósito de Deus, primeiramente, é para a sua glória. A glória de Deus. E eu, assim, humildemente pedi do Senhor falar dessas coisas, né? Mas entender o final, o propósito de Deus. Primeiro tem a ver com a glória dele, irmãos. É a glória de Deus, né? E em relação a isso, eu acho que, não é que eu acho, eu entendo, né? Que quando fala da multiforme sabedoria de Deus, quem mesmo é o seu conselheiro, quem foi, para a sua própria glória. Deus, ele é eterno, não teve começo e nem fim, né? Ele existe. E como, assim, na sua multiforme sabedoria, e revelar a sua própria glória, exaltar o seu poder, a sua majestade, de tão grande que é, né? Então, acredito que Deus, assim, pela sua infinita
como diz aqui, sabedoria, resolveu, né, criar coisas para glorificar a Ele mesmo, a sua própria esplendor, a sua própria grandeza, e revelar essas coisas. Então, por isso que o apóstolo diz aqui, olha, a Ele, né, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme mesmo o conselho da sua vontade. Em Romanos 11, como nós acabamos de ler, no versículo 36, ele diz, olha, porque dele, não é? Por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. No finalzinho aqui do capítulo 3, no versículo 21, ele diz assim, olha, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, e amém. Então, a multiforme sabedoria de Deus, ela foi revelada, né, através mesmo das coisas criadas por Deus, para o louvor da sua glória, para engrandecer, para exaltar a glória de Deus, não é? E esse é o eterno propósito dele, se autoglorificar. Eu entendi dessa forma, irmão, sinceramente, né? Tudo é para a honra e a glória de Deus. Então, ele criou as coisas, né? Criou os céus, criou a terra, e nós vamos ver na sua palavra que tudo isso assim foi para o louvor da sua glória. Todas as coisas foram criadas por Deus na sua multiforme sabedoria e no seu eterno propósito para a glória do seu santo e bendito nome. Então vamos ver, né? Assim, versículos que nos ajudam mesmo a entender. Veja o que diz aqui o Salmo de número 19. Salmo de número 19, e no versículo 1, Salmo 19, 1 diz assim, olha, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, não é? Tudo para a glória de Deus. Deus criou, resolveu criar na sua sabedoria. Para quê? Para glorificar, né, essas coisas, a sua própria criação. E aqui fala dos céus, né? Irmãos, não é esse céuzinho que a gente vê aqui, não. Nossa visão limitada, né? Visão mesmo curta, mas é o universo, as galáxias. Eu escutei um cientista, né, bom mesmo, desses assim, entendido, ele falando que tem 200, escute, bilhões de galáxias, e que esse universo, ele continua em expansão, né, em atividade, e bilhões e bilhões. Então imagina, os céus, o universo, as galáxias proclamam a glória de Deus, né? E dentre esses 200 bilhões, existe um cisquinho, né, que se chama Via Láctea, que é a nossa galáxia, que o cientista diz que ela tem bilhões e bilhões de imensidade, essa galáxia aqui, né, com os seus astros e planetas e sóis e estrelas que compõem isso aí, dentre os quais, desse cisquinho, tem um cisquinho ainda que é essa terra, né? Aonde mesmo nós vivemos. E Deus criou tudo isso, né, para o louvor da sua glória. As estrelas cantam, o sol, tudo reverencia a esse Deus, né? Então, no Salmo 148, né, abriu, aí encurtou, chegou até nós, né? Veja o que diz aqui o Salmo 148. Aleluia! Diz aqui a palavra de Deus. Louvai ao Senhor, do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, né? Aí já entra a criação, todas
a criação angelical, os principados, né, que o Paulo está falando ali, todos os principados, né? As potestades, nós vamos ver, são os anjos mais caídos, mas todo mesmo na criação perfeita de Deus, os seus anjos, inclusive Lúcifer, né? Criado à perfeição, nessa aqui foram criados para louvá-lo, né? Veja, e todas as suas legiões celestes, louvai-o, o sol, a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus, olha só, as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele, vejam, e foram criados, né, para o louvor da sua glória, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Os cientistas vão à loucura, né? Como é que está tudo organizado, tudo mesmo, né, em perfeita harmonia. A gente estuda o movimento de translação, o movimento de rotação, tudo no seu tempo, né, funcionando. A Lua, para mesmo ver as estações, tudo direitinho, tudo funciona, né, perfeitamente, harmonicamente. Quem fez isso, né? Está aqui. Deus, Ele estabeleceu todo sempre, fixou-lhes uma ordem e não passará. Louvai ao Senhor. Agora a terra, né? Chega na terra. Os monstros marinhos, os peixes, toda a sua criação mesmo dos mares, né? Os abismos, todos. Irmãos, eu gosto de assistir esses documentários, né? Tem cada passagem, diz o mundo visto por cima, não sei se alguém já viu, né? Eles filmam várias partes do mundo, cânions, coisas maravilhosas, paisagens, sabe? Aí os cientistas vão submarino no mar, filmam coisas lá, profundezas, coisas assim inimagináveis, né? Mas aqui diz, os abismos, todos eles louvam a Deus. Fogo e saraiva, neve e vapor, tudo, né, para o louvor da sua glória. E os ventos procelosos que executam a palavra. Montes, todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Né? A gente passa ali na rua... Aliás, antes de vir para a igreja, é a Efigênio Salles, né? Em frente ali daquele condomínio, irmãos, 5h30, 6h, é uma maravilha, né? De passarinhos, de ararinha, sei lá, aqueles bichinhos lá, cantando, louvando a Deus. A gente vê um passarinhozinho fazendo um ninho perfeito, colocando o ovinho, tudo cantando. Uma manhã a gente acorda assim na mata, num sítio, né? Os animais, os grilos, tudo, irmãos, tudo, né? Feito minuciosamente para o louvor da glória de Deus. Diz aqui, não só isso, né? Mas as árvores frutíferas. Quando a gente come uma fruta assim, chega... né, morde aquela coisa saborosa. Eu não gosto muito, mas tem gente que se delicia. Uma manga, né, por exemplo. Ali é para o louvor da glória de Deus. Todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis. Aí chega no homem, né? Os reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, vejam, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os santos, os filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia, né? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, a essa glória aí que Deus assim criou as coisas, né, para louvá-lo,
para glorificá-lo, para demonstrar mesmo a sua grandeza, assim, da sua glória. Mas, né, criaturas de Deus, que ele criou o perfeito para louvá-lo, para glorificá-lo, pecaram, vamos colocar logo assim, né? Ofenderam essa glória, e tanto no céu, escute bem, como também na terra, né? A Bíblia diz que esse Senhor glorioso, o Rei da glória, o Pai da glória, ele diz: a minha glória, né? Alguém quiser conferir, Isaías 42:8, eu sou o Senhor, diz o nosso Deus, este é o meu nome, e a minha glória eu não a darei a outrem, não divide, né? Nem a minha honra. Então, o eterno propósito de Deus é a sua glória, o louvor da sua glória. Mas essa glória foi ofendida pelo pecado. No céu, uma criatura de Deus, a palavra de Deus nos diz que um querubim da guarda, né? Lúcifer, o príncipe, pecou. Já pensou? Perfeito, a Bíblia diz, né? Mas quis subir ao trono e usurpar essa glória. Olha o que diz aqui, irmãos, né? Isaías capítulo 14, em Isaías capítulo 14, versículo 12, Isaías 14:12, nós identificamos aqui, diz assim a palavra de Deus: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Aqui a tradução, esse estrela da manhã, né, no original, é Lúcifer. É Hillel, lá no hebraico, né? Alguém pode depois ver, mas se refere a Lúcifer, esse estrela da manhã, filho da alva, diz aqui a palavra de Deus, né? Olha que Jesus também ele é conhecido como a estrela da manhã, né? Mas Jesus nunca pecou. E aqui é identificado esse que pecou, né? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei, veja, o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É identificado mesmo como o adversário, né? O Satanás. Só para complementar, veja o que diz aqui Ezequiel, no capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, e assim no versículo 12, Ezequiel 28:12. Nós sabemos que são duas profecias aqui, tanto de Isaías como de Ezequiel, há dois reis, né? Mas é notório, né, pela própria descrição bíblica, que não está falando deles, né, mas desse Lúcifer, desse príncipe, desse perfeito. Diz aqui, olha, Ezequiel 28:12. Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia, veja, em que foste criado, foram para eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, né? O principal mesmo da criação angelical e celestial. Querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus,
na presença de Deus mesmo, no brilho das pedras andavas. Perfeito, olha, irmãos, perfeito, né? Sem nenhuma tendência para o pecado, né? Uma coisa perfeita, criado para louvar o Senhor, para glorificar, para servir, para mesmo exaltar. Mas diz aqui que ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Algo que só Deus sabe, não é, irmãos? Mas ele viu e tentou mesmo usurpar o trono de Deus. O trono de Deus, se achou pecado, iniquidade. E veja, e na multiplicação do teu comércio se encheu o interior de violência e pecaste. E pelo que te lancei profanado para fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O perigo, né? De alto se exaltar. Mas diz aqui, por isso lancei-te por terra, diante mesmo da minha presença. Esse Lúcifer, esse Satanás, virou mesmo um adversário, um inimigo de Deus, e foi lançado, né? Para fora da presença de Deus, para longe mesmo da perfeição. E ele veio. A Bíblia diz que ele desde o início, ele é pecador, ele é homicida, né? Mas diz que ele foi lançado para a terra. E, irmãos, ele veio mesmo, né? E viu mesmo a glória de Deus, como nós acabamos de descrever nesse salmo, né? Todo louvor da sua criação, e especialmente o querubim terrestre, né? Vamos dizer assim, o anjo terrestre, o Adão, aquele que foi criado para guardar, proteger e zelar toda a criação, como nós vamos ver agora em Gênesis, no capítulo 1, diz aqui a palavra de Deus, né? Gênesis, capítulo 1, e no versículo 26. Eu sei que os irmãos sabem, mas eu estou querendo mostrar, né, a glória de Deus, o esplendor de Deus, que foi mesmo ofendido, né? Mas diz aqui, olha, no Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E foi feito, né? Perfeito, sem tendência nenhuma para o pecado. E aqui Deus disse, né? Tenha ele domínio, veja, sobre toda a criação, né? Sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, aliás, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Aqui a família, né? O casal, a perfeição mesmo, e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície, veja, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, né? Para o louvor da sua glória, a criação foi feita para honrá-lo, para louvá-lo, para glorificá-lo.
diz assim, olha, viu Deus, que maravilha, irmãos, tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, né? Perfeito, agradável, houve manhã e tarde o sexto dia. Assim, veja, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou. Nesse dia de toda a sua obra, aliás, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus, né? O sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, a criação toda envolve aqui, né, as insondáveis sabedoria de Deus, né, as inescrutáveis, a criação de Deus perfeita, tudo certinho, né? Tudo funcionando harmonicamente, perfeitamente bem, para, assim, o louvor da sua glória. E o homem, como representante, né? Como aquele mesmo que foi dado a ele toda a autoridade mesmo, para dominar, para guardar, para preservar. E no final de tudo, irmãos, a Bíblia diz que é para o louvor da glória de Deus, né? Se nós lermos aqui, o catecismo, né, nos ensina qual é o fim principal do homem: glorificar a Deus, né? Honrá-lo e gozá-lo para sempre. É esse o fim principal, né? 2 versículos aqui, olha. 1 Coríntios, capítulo 30, aliás, capítulo 10. Eu estou mesmo... Me ajudem aí, que às vezes eu dou uns versículos que não bate, né? Mas 1 Coríntios 10, 31. Portanto, diz aqui a palavra de Deus: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Veja, a tua vida, a nossa vida, nós fomos criados para quê? Diz aqui, para o louvor da glória de Deus, né? Quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Colossenses capítulo 3, e versículo 17, diz assim a palavra de Deus, né? Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerdes, seja, veja, irmãos, em palavra, as palavras que nós, assim, falamos, né? Aquilo que sai da nossa boca, seja as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos procedimentos, fazei-o em o nome de Jesus. Isso é difícil, né? Imagina, irmãos, nós pecarmos, desonrarmos a Deus, não é? Que coisa triste, porque a Bíblia diz: fazei tudo para o louvor da glória de Deus. Diz aqui a palavra de Deus, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome de Jesus, dando por ele sempre graças a Deus. E eu, sinceramente, irmãos, pedi perdão. Senhor, me ajuda, porque eu sou um pecador miserável, né? Mesmo com a nova natureza, o Espírito Santo, eu ainda estou propenso a te desonrar, a manchar mesmo a tua glória, o teu louvor, né? E eu fiquei triste, sinceramente, hoje. E não só, irmãos, vendo a minha condição, né? Mesmo um pecador remido, em que o Espírito Santo habita, ainda pecando contra o meu Deus, né? Ainda desonrando ao meu Deus. E olhando, irmãos, a tristeza desse mundo, como está, sabe? Hoje eu chorei, sinceramente. Eu cheguei ali, eu estava com um coração, até quando eu estava escutando, não sabia, né? A gente não vê muita assim, televisão, eu vejo pouco, mas assim, para o final da noite, mas já passou a notícia aqui de Manaus. Hoje de manhã eu estava escutando, né?
2 crimes bárbaros. Comentei com o pastor Heraldo, ali cedo, né? Bárbaros, irmãos. Coisas terríveis. O potencial que o homem caído, né? O homem mesmo longe de Deus, a queda cruel mesmo. Um homem, vocês sabem, né? Uma criança de 7 anos, sua vizinha. O homem mesmo fez um estrago, matou a criança e ainda enterrou no seu quintal. O Marcos Santos e o... como é o outro? Tiradentes, né? Falando sobre isso. Um monstro. Um monstro. Um monstro, né? E outro, um rapaz de 17 anos, né? Drogado, casado há 2 meses com a moça que tinha já um filho, uma criança de 1 ano e pouco, imagina. Ele mordeu a criança, até a parte íntima da criança, né? A criança mesmo indefesa, só gritava. Irmãos, a que ponto chega? Por isso que eu acredito sim, sabe? Jesus está prestes a voltar. Ele diz, olha, veja, né, não se engane, será como nos dias de Noé, né, onde o coração do homem era totalmente para o mal, a maldade imperava, não há mesmo temor de Deus, a falta de Deus. É esse tempo que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, assim, nós que temos o conhecimento, né? A Bíblia diz, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus. Mas o apóstolo Paulo estava querendo nos assim animar, né? Mostrar mesmo o propósito da igreja. E aí nós estamos aqui vendo essas coisas. Mas vejam, né? O homem foi criado, tudo, a natureza, o universo, para o louvor da glória de Deus, para honrar e glorificar a Deus. Mas, né, o Lúcifer, o diabo, ele desonrou a Deus, ofendeu mesmo a glória de Deus. E viu essa criação, essa perfeição, e como o autor do pecado, né, ele é o autor do pecado, e veio mesmo e tentou, né, o primeiro casal, e eles caíram. Os 2 desobedeceram a Deus, ofenderam a Deus, ofenderam o seu Criador e passaram, né, essa autoridade que eles tinham recebido, Adão, ao inimigo de Deus. Ou seja, a glória de Deus ofendida, mas a autoridade foi perdida, foi entregue ao diabo, manchada a glória de Deus, né? E no Evangelho de Lucas, vamos lá, isso vai nos apoiar o que eu estou dizendo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, aqui o Senhor Jesus, não é? Ele é mesmo, agora é revelado como o Filho de Deus. No seu batismo, ali, foi bradado do céu uma voz, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E Jesus recebeu, né, o Espírito Santo, o poder de Deus. E aí a Bíblia diz que ele iniciou o seu ministério público. E logo vai ser mesmo ter um embate aqui com o Lúcifer, né, com o Satanás, com o adversário de Deus. E aqui diz, verso 4, aliás, capítulo 4, né, de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, e durante 40 dias, veja, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então disse-lhes o diabo, se és filho de Deus, é a mesma tática que ele usa, né? Ele bota dúvidas em relação à palavra de Deus.
Foi isso que ele fez com Eva e com Adão, né? Semeou dúvidas em relação à palavra de Deus. E ele faz isso contigo e comigo, né? Mas aqui diz, olha, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhes respondeu, está escrito, que arma poderosa, irmão, não discuta com o diabo, né, com o pecado. Diz, está escrito. É a palavra de Deus que vai vencer, né? Diz assim, olha, Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando, o diabo levou Jesus, veja, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos desse mundo. O diabo tem esse poder, né? Ele fez isso. E disse-lhe o diabo, veja, o diabo disse para Jesus, né? Dar-te-ei, é isso que eu queria mostrar para os irmãos, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Então, o diabo recebeu de Adão, né? Quando ele desobedeceu a Deus, foi passada a autoridade que Deus tinha lhe dado, né, para o diabo. E é isso que ele diz, olha, porque ela me foi entregue. E veja a petulância dele, né? O poder dele. E eu a dou a quem eu quiser. O diabo tem poder, né? Se, portanto, prostrado me adorares, será toda tua. Meus amados, ele ainda continua fazendo isso, né? O diabo, ele tem poder. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no colo do maligno, né? Ele tem poder ainda. Ele está atuante nesse mundo. Mas a ele foi dado toda essa autoridade, ou seja, a desobediência do homem ofendeu a glória de Deus. E a Bíblia diz, né? Não só toda a criação, se você ler lá em Gênesis capítulo 1, foi mesmo afetada, tudo pelo pecado, e principalmente a raça, né? A raça caída. Romanos 5,12 é bem claro, diz assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim, da mesma forma a morte passou a todos, porque todos pecaram, né? Toda a natureza, toda a criação. Nós estamos aqui, veja, rapidamente, Romanos capítulo 8, e aqui no versículo 20, Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, né? Toda a criação, toda a raça mesmo foi afetada com a queda. Então, amados, essa infinita, né? Essa mesmo multiforme sabedoria de Deus, o eterno propósito de Deus em mesmo através de toda a sua criação em glorificar, foi ofendida essa glória. E aí entra mais uma vez, né, a multiforme sabedoria de Deus para resolver o problema, né? Foi a sabedoria de Deus. O que é que Deus fez? Ah, irmãos, uma coisa maravilhosa, né? A glória dele mesmo desceu a esse mundo. Em João capítulo 1, no versículo 14, o que é que diz lá? E o verbo, né, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos o quê? A sua glória, né, como do unigênito Filho de Deus. Ou seja, a glória desceu na pessoa de Jesus Cristo. E 1 João capítulo 3, no versículo 8, diz, para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir, né, as obras do diabo e glorificar a Deus. Então, aí abre, né, a obra gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em João capítulo 17, versículo 4, ele diz o quê?
Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra, né, que me enviastes a fazer. Ou seja, vai restaurar novamente a glória de Deus, que foi ofendida no céu, na terra, a autoridade que foi mesmo entregue, perdida, né, foi entregue ao diabo, e ainda vai restaurar toda a raça que foi caída. Essa é a obra do Calvário, irmãos. E eu queria, assim, mostrar para os irmãos, né, em João capítulo 17, o versículo 4, como eu falei, eu te glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me enviastes a fazer. Mas veja, o Evangelho de João, no capítulo 12, é o Senhor mesmo, é o Senhor Jesus mostrando aqui, não é, essa obra gloriosa, como diz aqui no versículo, João capítulo 12, e no versículo, vamos começar no versículo 20, João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Veja, irmãos, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, é a hora de Cristo, né? É a hora em que Deus e o Filho e o Espírito Santo vão realmente aqui, né, restaurar toda a glória que foi ofendida. Então chegou esse momento, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Diz mais aqui, olha, no versículo 27, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, eu vim para esta hora, né? A hora de Cristo, a hora mesmo da glorificação, e vai acontecer coisas grandiosas aqui. Diz assim o Senhor Jesus, olha, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que diz, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Mas então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Ou seja, essa hora de Cristo, né? Mas ele continuou, olha, chegou o momento, né? A hora é agora de ser julgado este mundo e o seu príncipe vai ser expulso, né? Aqui aconteceu mesmo quando o Senhor Jesus vai vencer, né? Vai vencer o pecado, vai vencer o diabo, os principados, as potestades. E aonde é? No Calvário, como ele diz aqui, olha, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Isto dizia, significando o gênero de morte que estava para morrer, ou seja, a hora de Cristo, né? Agora passa a ser a hora da cruz de Cristo. Essa hora aqui, aonde ele vai vencer, né? O que diz lá em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses capítulo 2 e versículo 15, diz assim, olha, e despojando, está falando mesmo da cruz, né, na hora ali da cruz, diz assim, para melhor entendimento, veja, 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida,
juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Mas veja, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, derrotando, né? E eles triunfando mesmo na cruz. Então, o príncipe desse mundo foi mesmo expulso, né? Foi a autoridade, foi novamente, né? Foi trazida ao Senhor, e o pecador, irmãos, foi salvo, foi redimido, né? A justiça de Deus aqui, a glória de Deus novamente é restaurada. E continua, né? Cristo é glorificado agora através dessa obra. Então, Filipenses capítulo 2, é bem conhecido dessa igreja também. Filipenses capítulo 2 e versículo 9, né? Antes é a obra ali no Calvário, mas diz, olha, pelo que também, né, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Veja, para quê? Para a glória, né? Para a glória mesmo de Deus Pai. Romanos capítulo 11, Romanos 14, 9. Romanos 14, 9. Diz assim, olha, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor, tanto de mortos como de vivos, né? Todos agora são de Cristo. Todos mesmo pertencem a Ele, tanto os mortos como os vivos. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. Diz aqui, olha, e havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor de quê? Da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior, veja, aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí finalmente chega, irmãos, em onde nós estamos, Efésios, né? Capítulo 1, o livro que nós estamos, Efésios capítulo 1 e versículo 20, diz assim, né? Efésios 1, 20, a parte B, olha, o qual exerceu em Cristo, está falando aqui do poder, da eficácia do poder de Deus, que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E aqui, olha, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça da igreja, e sobre todas as coisas, né, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, irmãos, tudo isso, né, a glória de Deus. E chegando aqui, eu acredito que Paulo diz assim, né, o propósito agora da igreja, né, Efésios 3:10, para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e das potestades, né? Ou seja, a glória que é de Jesus Cristo é agora passada para a igreja o quê? Glorificar a Deus. E quem é a igreja? Somos nós, irmãos, né? Hoje à noite. Tudo isso para dizer que essa multiforme sabedoria de Deus, ele hoje, assim, a nós, né, foi dado mesmo como um propósito para a sua igreja. Através dela, a igreja, né, pela multiforme sabedoria de Deus, se torne, ou seja, conhecida agora dos principados, das potestades nos lugares celestiais. E segundo o eterno propósito, o que é? De glorificar o seu nome, né? Aí o Paulo diz assim, né? Ele estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual, por ele. Aí sim, irmãos, você e eu temos que ter o quê? Ousadia, né? Temos que ter o quê? Confiança. E temos que ter a fé para glorificar ao nosso Deus. E aí, irmãos, abre, né, o leque para as nossas vidas. O tempo está terminando, mas eu falei tudo isso porque eu entendo, né, que a igreja tem esse propósito de glorificar a Deus. E quem são a igreja? Somos nós. Por isso que ele diz, né, e recebereis o poder. Ele não já te deu o Espírito Santo? E sereis o quê? As minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra, né? Para que o apóstolo Pedro diz assim, vós sois o quê? 1 Pedro 2,9, né? Vamos ler. 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, nação, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para glorificar a Deus. E aí vem aqueles versículos, né? Tudo que nós fizermos, tudo que nós agirmos é para o quê? Para a glória de Deus. E aí veio aquele estudo maravilhoso do pastor Nivan. Ele disse assim, João 15, 16, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Para quê? Para que vades, para me glorificar, para que deis fruto, e que o vosso fruto o quê? Permaneça, né? Mateus 5, lá que o pastor falou, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, para que os homens vendo as vossas obras, o quê? Glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, e eu finalizo, né, bem pertinho aqui, Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, meus amados, eu acredito, né, que quando Deus diz assim, para que o propósito da igreja seja revelar a multiforme sabedoria de Deus, né, pelo seu eterno propósito, que é glorificá-lo, é esse o papel da igreja, é esse o nosso papel hoje. E terminando aqui, se Deus permitir, Paulo vai entrar numa oração, né? Do final do versículo 14 até o 21, Paulo vai orar, vai pedindo fortalecimento para que essa igreja, veja aqui no verso 21, a ele seja a glória, né? Na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, e amém. E aí vai terminar, irmãos, essa parte celestial do livro, da carta. Paulo está preparando tudo isso que nós temos para nós vivermos, para te viver, para glorificar. Aí vem pancada, né? Porque ele começa o capítulo 4 dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, eu, o prisioneiro
do Senhor, veja, que andeis agora, né? Tu vai ter que andar para glorificar a Deus, de um modo digno da vocação a que foste chamado. Mas aí vai ficar mais para frente. Mas hoje à noite, irmãos, esse capítulo 3 tão maravilhoso, né? O plano de Deus, revelar o seu mistério. A igreja usou o apóstolo Paulo como instrumento, né? E nos revelar, assim, aquilo que o Evangelho nos proporciona, os privilégios. E também temos agora esse propósito, né? De glorificar a Deus através da minha vida, das nossas vidas. Que Deus nos ajude, né, Pai? Muito obrigado, Senhor. Nós reconhecemos que somos pequenos diante da grandeza da Tua palavra, diante da multiforme sabedoria, do eterno propósito, mas é tudo para a Tua glória. O Senhor criou os céus, a terra, tudo, Pai, e também me criou para o louvor da Tua glória. E outrora, Pai, eu andava mesmo desgarrado, perdido, não vivendo para honrar e glorificar o Teu nome. Mas pela Tua graça, o Senhor pegou um gentio, um perdido, um culpado, um injusto, e aprove a Ti, Pai, me salvar. E agora o Senhor tem dado o conhecimento, o discernimento, a compreensão através do Teu Santo Espírito, para que eu possa mesmo glorificar o Teu santo e bendito nome. Eu Te peço perdão, Pai, porque eu tenho falhado, eu tenho mesmo pecado, eu tenho mesmo vivido de certa forma uma vida que poderia não estar sendo digna do Teu Evangelho, mas eu Te peço perdão, e que hoje o Senhor me anime mais ainda, e que eu possa realmente glorificar o Teu santo e bendito nome, e levar aos perdidos a Tua glória, através da pregação da palavra e das obras, e que esse povo possa ver mesmo, através de nós, da Tua igreja, vendo nosso comportamento, nosso procedimento, as nossas obras, glorifiquem a Deus, que mesmo é o nosso Pai. Nos ajuda a entender e a viver, Senhor, segundo a Tua vontade. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.